Fala rapaziada, beleza? O Botafogo enfrenta o Peñarol nesta quarta-feira, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. E claro, obviamente, o canal 4 Linhas vem trazer para você como atua a equipe que vai enfrentar o Glorioso. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. Bom pessoal, vou começar falando aqui sobre alguns pontos fortes do Peñarol, alguns padrões dessa equipe do Diego Aguirre, que é em organização ofensiva, né, quando a equipe está com a posse no campo de ataque. E o Peñarol, principalmente no corredor lateral esquerdo, né, do lado esquerdo do campo, utiliza muito de triangulações. E a partir destas triangulações encontra alternativas para criar situações de gol. Inclusive de cruzamento dos 3/4, né, que era essa região um pouco mais distante do gol, né, um pouco mais atrás, mais próxima do meio campo, e geralmente esses cruzamentos encontram o lado oposto da jogada ou a marca do pênalti. Então você vai ver que ocorre essa inversão nessa circulação, essa mudança de lado, geralmente do lado direito, do corredor lateral direito para o corredor lateral esquerdo, as triangulações, e a partir das triangulações eles vão criando outras dinâmicas. Estou te mostrando algumas de cruzamentos, de gols que o Peñarol fez nessa atual temporada a partir disso, a partir deste cruzamento. Olha como a equipe vai conseguir essa inversão, essa diagonal longa, né, essa mudança de corredor, e aí vai conseguir formar bem rapidamente essa triangulação do lado oposto, do outro, mais uma vez chegar ao gol dessa dinâmica. Essa câmera aqui contra o Nacional no clássico fica muito evidente, né, como essa triangulação ela acontece, né, então um dá amplitude, o outro busca a profundidade, um outro atleta uma cobertura ofensiva, e aí dos 3/4, da região dos 3/4, né, um pouco diferente, não um cruzamento, mas dessa vez uma finalização, e acaba saindo gol exatamente assim, né. Mais outro exemplo aqui no campeonato uruguaio, como a dinâmica, aquilo que a gente vem falando, acontece mais uma vez. Só que, a partir da triangulação, a equipe não realiza o cruzamento nesses outros exemplos que eu vou te mostrar. E aí é uma situação diferente, né? Buscar atrair o lateral adversário para explorar as costas dele com o passe. Então essa triangulação, um fica em amplitude, outro em profundidade e um terceiro mais na cobertura ofensiva, isso consegue favorecer para essa dinâmica, né? Para atrair, olha aqui, o que eu venho falando, né? Essa triangulação, um atrai, o outro rompe nas costas do lateral atraído, e a dinâmica mais uma vez acontece, tá? Então o Peñarol majoritariamente ataca pelo lado esquerdo e utiliza bastante disso. Olha aqui contra o Galo, pela Libertadores também, né? Aqui no Brasil, né? No jogo em Belo Horizonte, como essa dinâmica acontece, né? A triangulação, atrair para explorar as costas. Mais uma vez, a partir disso que nós vamos citando, né? E do corredor lateral direito, já do lado oposto, acontece com menos frequência, mas também, tá? Então você vai ver que muitos gols da equipe uruguaia saem pelo lado direito a partir também de cruzamento contra o outro lado. Então, apesar da equipe uruguaia preferir atuar um pouco mais pelo lado esquerdo, né, atacar um pouco mais pelo corredor lateral esquerdo, pelo corredor lateral direito também há dinâmicas e que são similares às que acontecem pelo outro lado, tá? Então é uma equipe bem treinada pelo Diego Aguirre, e fica evidente nas partidas, né? Fica evidente no jogo quais são as intenções que o time tem, né? Mais um outro exemplo aqui contra o Danúbio, se eu não estou enganado, em que o cruzamento dos 3/4 acontece para encontrar o lado oposto e o Peñarol consegue mais uma finalização. Então são vários e vários exemplos, várias situações bem parecidas, né? Olha como a triangulação aqui pelo lado direito acontece também, atrai o lateral adversário, mas com a mesma intenção, né? Então, equipes que... é uma equipe muito característica, né? Tem uma identidade muito forte, e a gente pode perceber, a gente pode ver ao longo da temporada, mais uma vez uma triangulação, uma bola rolada para trás, e acontece mais um outro gol nessa dinâmica. E agora, um outro ponto que eu queria destacar também, que não apenas em organização ofensiva, mas dessa vez em transição ofensiva, né? Os contra-ataques do Peñarol são bem fortes e foram bem fortes, inclusive contra o Flamengo na Libertadores nas quartas de final, é que eles têm uma dinâmica de um atleta romper no espaço para abrir, para libertar um espaço para um outro companheiro. Então você vai reparar que eu separei 3 exemplos que acontecem assim, e o atleta que rompeu, né, que libertou espaço,
vai aparecer para finalizar do lado oposto, tá? Esse é o primeiro exemplo contra o Flamengo, o gol saiu assim, né, o gol do Peñarol. Olha mais um outro exemplo em que vai te mostrar essa dinâmica de transição. Um atleta rompe nas costas da última linha e vai libertar espaço para o outro. Libertou, recebeu, o atleta que rompeu vai receber do lado oposto, vai aparecer como homem livre, tá? Então, é o que o Peñarol busca em transição, né? Busca manipular a marcação do adversário, principalmente com essa dinâmica. Acho que é a mais forte, dá para considerar a mais forte da equipe uruguaia nesse momento do jogo. Não? Um rompe, abre espaço para o outro. Outro rompeu, abre espaço para um outro atleta. O atleta que rompeu vai aparecer dentro da área, no lado oposto, para finalizar. Um bonito gol do Peñarol, né? Inclusive na Copa Libertadores, tá? Então é algo bem característico, algo bem forte do Peñarol. Agora, para te mostrar algumas vulnerabilidades da equipe uruguaia, do lado esquerdo de defesa do Peñarol, o Peñarol tem muita dificuldade de defender esse passe de fora para dentro, do corredor lateral direito de ataque do adversário, pro corredor central, né? E isso acaba encontrando atletas da equipe adversária nesse espaço entre a última linha de defesa e a linha média, entre os zagueiros e os volantes e os meio-campistas, tá? Então vou te mostrar alguns exemplos em que o adversário conseguiu gols, conseguiu finalizações a partir daí. Então o Peñarol tem dificuldade de marcar, de defender esse espaço entre a última linha e entre a linha média, né? O que a gente costuma chamar de espaço entre linhas. Então esse passe que sai de fora para dentro, de fora do bloco para dentro do bloco, nessa região entre os zagueiros e os volantes, costumam gerar situações de gol para os adversários, né? Então são várias situações que eu tô... A partir daí, o Botafogo é muito forte pesando entre linhas também, né? Com o Almada, com o próprio Savarino, o Luiz Henrique muitos momentos cai por dentro com a ultrapassagem do Vitinho, então pode explorar essa situação. O apoio frontal do Igor Jesus pode ser bem importante nesse jogo de pivô que ele tem, além de atacar o espaço, além de atacar as costas da última linha, que é um jogador muito completo, né? Então pode ajudar também nesse sentido. Agora trazendo pro corredor lateral esquerdo e de ataque, né? E pro corredor lateral direito de defesa do Peñarol, a equipe tem dificuldade de controlar os intervalos, né? Então o intervalo entre lateral e zagueiro, esse espaço entre o lateral e o zagueiro, e o intervalo entre zagueiro e zagueiro, né? Entre os dois zagueiros. E isso dá um espaçamento muito grande que pode gerar infiltrações para o Botafogo. Acabei de citar que o Igor Jesus é um atleta que pode gerar apoio frontal, mas que também pode atacar esse espaço. Ele é muito forte nesse movimento em diagonal, nesse facão, nesse movimento de ruptura, e pode explorar bastante isso. O próprio Luiz Henrique também, né? O Savarino e o Almada também são jogadores inteligentes. Olha como esse intervalo tá bem evidente, e o passe de fora dentro, né? Não apenas do outro lado, desse lado aqui também de defesa, lado direito de defesa do Peñarol, também pode ser uma alternativa para o Botafogo. Olha, mais uma vez o espaçamento, né? Esse intervalo é muito grande, e isso acaba gerando espaço para o Botafogo explorar, para atacar, para romper, para fazer esse movimento de facão, para fazer esse movimento diagonal. Mais outro exemplo, do Galo, né, na Libertadores, o passe ocorre de fora para dentro, o espaçamento entre lateral e zagueiro está muito grande. Se o espaçamento entre lateral e zagueiro ficar muito grande, entre os dois zagueiros também fica quase com um efeito dominó, e o Galo consegue chegar ao gol a partir daí. Então pode ser uma alternativa para o Botafogo. O Alex Telles tem a capacidade de realizar esse passe de fora para dentro. O próprio Savarino, o próprio Almada, que estou citando bastante, podem ser peças fundamentais para o Botafogo nesse jogo. Então acho que a mina de ouro aí, pelo que eu reparei, pelo que eu percebi nos jogos do Peñarol, tá aí, dos dois lados, né? Em que ocorre um desequilíbrio já mais depois, né, na sequência para o corredor central. Mais outro exemplo que eu estou te mostrando, ó, o intervalo está aberto, o passe ocorre de fora para dentro e um atleta consegue fazer essa infiltração e consegue gerar uma oportunidade para a equipe adversária. Vou aproveitar também para trazer um bônus aqui para vocês, como eu imagino que o Peñarol vai se comportar, tá? E o Peñarol se comportou assim contra o Flamengo no Maracanã, e eu imagino que deve se comportar contra o Botafogo assim, principalmente no Newton Santos, nessa primeira partida, tá? O Peñarol marcou a bloco baixo, né? Nesse exemplo que eu tô te mostrando nem tá tão baixo assim, mas é considerado um bloco baixo. Um 4-4-2 por zona, bem impressionante, né? Que incomoda o adversário, mas blocos bem compactos. Só que tem um segredinho aí, tá? O Peñarol marcou individual no setor, então quando a bola chegava numa região, num determinado espaço do campo, marcava individual. Vini, o que você está querendo dizer com isso? Apesar de ser uma marcação por zona, de ter várias referências, quando ela entrava no setor e ela se tornava individual, isso gerava muitos encaixes, muitas perseguições. E o que isso pode acontecer na partida? Muito duelo. Então o Peñarol pode buscar travar o jogo, pode buscar
formar enfrentamentos a todo momento, isso pode acabar travando o jogo do Botafogo. A gente sabe que o Botafogo tem um ímpeto muito forte, é um time físico e técnico que costuma aproveitar essas duas valências, né? E o Penharol deve buscar, imagino, tá? É coisa que eu tô imaginando para a partida, que foi o que apresentou contra o Flamengo. Deve buscar esses enfrentamentos para travar, para buscar faltas, para buscar duelos, para incomodar o Botafogo. Então eu imagino esse cenário. Perceba que o Flamengo está rodando de um lado para o outro e o Penharol está postado. Mas quando a bola vai chegar um pouco mais próximo do gol, vai ocorrer esses encaixes individuais. Olha lá, como há esses encaixes, inclusive, não tão curtos assim, um pouco mais longos, e buscando enfrentamento, buscando ser pressionante, pressionando o atleta que recebe de costas. Então eu imagino que o cenário não deve ser diferente. O Penharol deve ser, olha lá, mais um outro exemplo aqui, o Penharol deve ser uma carne de pescoço para a equipe alvinegra. E aí, acha que o Botafogo consegue um resultado positivo nessa primeira partida? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.